Quartas-feiras, dando dicas e muitas informações com a doutora Gisele Venzo. Bom dia, bom dia, bom dia, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial e a você que me acompanha também ali pelo Instagram, pelo @Gisele Venzo. Eu sou advogada e estarei com vocês então das 10 até as 10h45 da manhã. Hoje trazendo um assunto muito especial e importante, muito corriqueiro também dentro da nossa vara de família. Estaremos falando sobre execução de alimentos, tanto pelo rito da prisão quanto o rito da penhora. Como eu sempre digo para vocês, é uma live neste horário, ela é complicada, mas fica tranquilo. Fica gravado também lá no perfil do Instagram, onde você pode estar acompanhando depois, na comodidade, né, com mais tranquilidade, ouvindo realmente como se fosse um podcast, todas essas informações especiais. E hoje eu tenho que confessar para vocês que a gente sempre traz um caso de famosos envolvendo o direito de família e eu nem preciso citar nomes, né? Execução de alimentos normalmente envolvendo ali grandes figuras também que já passaram por esta situação. Tanto o jogador Romário, né, que vocês têm conhecimento, vários artistas, cantores. Então vocês sabem muito bem aí que no meio artístico é bem comum aí a questão de prisão, né? É aquela coisa, a pessoa acaba firmando ali um acordo ou uma decisão judicial de valores exorbitantes e no final das contas não consegue pagar. O que vai acontecer? A execução de alimentos. E este será o nosso assunto, então, do dia, tanto pela nossa Rádio Paraná Oficial quanto aqui pelo Instagram. Então, no direito de família brasileiro, a execução de alimentos ou a cobrança de pensão, ela se deve, no caso, às pensões atrasadas. A gente fala em execução para cobrar pensão atrasada que foi fixada, ou num acordo judicial, ou numa sentença, né, de modo litigioso. Porque na semana passada nós trouxemos essas informações aqui. A pensão alimentícia ela pode ser fixada em acordo extrajudicial, levada à homologação, e ela também pode ser fixada de modo litigioso pelo juiz. Então, isso também é possível. O que se exige? O título executivo. Se faz necessário que sim, tenha sido homologado o acordo extrajudicial pelo juiz e também que tenha sido dado uma sentença. Sempre haverá a necessidade de um título executivo. É isto que vai embasar a execução. Então, existem dois caminhos para que isso aconteça, e são caminhos distintos. Cada um desses caminhos tem requisitos próprios, que são observados pelo juiz no momento da propositura da ação. E o que isso muda? O tempo de atraso. Cada rito vai ter um período diverso, tá? E é isso tudo que eu vou estar explicando aqui para vocês no dia de hoje, tá? Então, vamos começar pelo rito da prisão, que é, na verdade, um dos únicos modos hoje de prisão civil, tá? O que eu chamo de prisão civil? Porque ela não é oriunda de um crime, não é uma prisão penal, ela é uma prisão oriunda de um atraso de um pacto, de um atraso de uma obrigação. Por isso, então, nós chamamos de prisão civil, diverso do rito da penhora. Então, como eu mencionei, existem dois caminhos para execução, um pelo rito da prisão e outro pelo rito da penhora. O rito da prisão, ele é previsto no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Este é um rito coercitivo que a gente fala. É um modo que o juiz, coagindo a pessoa a dizer assim, ou você paga ou você vai preso. É um modo realmente de dizer, você está trocando, no caso ali, você se manter em liberdade pelo pagamento das pensões em atraso. É um modo, então, de compelir ao pagamento imediato da obrigação, através dessa ameaça, né? Ou realmente que vai ser tirado a liberdade desta pessoa.
Só que, como eu mencionei para vocês aqui da nossa Rádio Paraná Oficial e também aqui pelo Instagram, existem prazos diversos, tá? No caso da prisão, da execução pelo rito da prisão, o que se exige são as 3 últimas prestações atrasadas, tá? E daí você vai me perguntar, mas eu tenho que necessariamente esperar 3 meses para executar? Não. Você já pode estar executando com 1 mês, mas para dar prisão, no mínimo, terá que ter 3 meses de atraso. Por que eu digo isso? Eu posso estar ingressando com o pedido hoje de apenas uma prestação atrasada. Está atrasada, a dívida já é passível de execução. É como uma dívida normal de um boleto seu que venceu e você não pagou. O seu credor pode estar entrando com o pedido de cobrança ou de execução de modo imediato. A mesma coisa se dá com a prisão, com a pensão alimentícia, aliás. O que vai acontecer, uma exigência, é que no mínimo haja 3 meses de dívida. E isso é fácil de acontecer. Por quê? É dada entrada no pedido e o juiz vai determinar uma citação. E essa citação, muitas vezes, demora um pouquinho. Então, quando você vê, realmente já tem ali 2, 3 meses em atraso, o que vai possibilitar a prisão, tá? Então, para entrar com a ação, pode-se entrar com um mês vencido, mas para efetivar a prisão, no mínimo 3 meses. Tá? Normalmente as pessoas acabam esperando 3 meses. Por quê? Fica ali nas tratativas, imaginando que a pessoa vai pagar, que vai acertar, que talvez vá fazer um parcelamento, passou por alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Detalhe, no processo, não adianta pagar apenas 3 prestações para estar livre da prisão. É aquela que você entrou com o processo, mais as que se vencerem dentro daquele processo. Então, pode acontecer de quando chegar o mandado de prisão, essa parte final da coerção, para que você faça o pagamento imediato, que você já esteja devendo 8 meses, 10 meses, 1 ano. Tudo vai depender do andar desse processo, do trâmite desse processo. Então, é muito importante se ater a isso. O devedor sabe que deve. O que acontece muitas vezes é que, normalmente o devedor é o homem, né? Muitas vezes a mulher acaba, a genitora da criança, né? Que a criança realmente é o credor, acaba ali demorando para entrar com a ação. A ação também tem o seu rito dentro da vara de família, ali a questão de citação, recebimento do processo, os despachos necessários, e talvez isso acabe fazendo com que o processo realmente se alongue no tempo. E daí, quando a pessoa recebe o mandado efetivamente de citação, o tempo já passou um pouquinho, tá? Então, o devedor, ele sabe da dívida. Muitas vezes ele acaba ali se valendo justamente da morosidade da vara de família em proceder com este processamento e para demorar para pagar e achar que vai conseguir o dinheiro, que vai parcelar, alguma coisa nesse sentido. E evidentemente que nós temos aqueles casos daí das genitoras acabarem tendo pena de não executar a pessoa, porque vai ter um mau agrado com o filho dentro de casa, alguma coisa nesse sentido também, tá? Então, é um procedimento realmente que visa ali esta ameaça, fazer com que a pessoa acabe realmente sendo coagido a perder sua liberdade para estar arcando com este pagamento, tá? Como que se dá o procedimento? Então, a pessoa, né, o credor do alimento, ele vai entrar com o que a gente chama de petição inicial. É um processo à parte, a ação de alimentos. Como eu disse, vai ser instruído com a prova do título executivo, que é a sentença homologatória de um acordo extrajudicial, ou com uma sentença, onde você vai exigir o cumprimento desta sentença. Pode ser, inclusive, de alimentos provisórios. A gente explicou também na semana passada sobre isso, que os juízes podem estar fixando alimentos de modo provisório em uma liminar. E daí o que vai acarretar? Já um título executivo provisório também, essa sentença provisória, tá? Então, tem que instruir o pedido com a sentença e também com a planilha do débito, demonstrar ali
como que você chegou naquele valor. Primeiro, pode ser um valor frio, vindo do acordo ou da sentença, mas sobre ele vai incidir juros, né? Normalmente de 1% ao mês, que são os juros legais, e também correção monetária, ou pelo índice eleito no pacto firmado, ou pelos índices oficiais dos tribunais de justiça, também que sempre estão à disposição, tá? Então, o devedor, melhor dizendo, será entrado com a petição inicial. O juiz vai analisar todos esses requisitos, vai ver ali se tem o título executivo, vai ver se tem a planilha. Estando tudo de acordo, o juiz, então, ordenará a citação do devedor para que ele arque com este pagamento em 3 dias. Então, nesse prazo que ele receber a citação, ele vai receber a citação para pagar o débito informado ali nesta petição inicial, provar que já pagou, porque isso acontece também, muitas vezes da pessoa estar ali sendo executada, mas ela fez pagamento, aí a genitora acabou não vendo, não deu baixa nesse pagamento e de modo equivocado entrou na justiça. Então o devedor, ele vai ser citado, aonde ele, na defesa, ele vai dizer que já pagou o débito, provar que pagou ou justificar a impossibilidade absoluta de pagar. E aqui é que vem geralmente os maiores problemas, na justificativa da impossibilidade. O que se aceita? Quando o devedor vai fazer a sua justificativa, então, ele pode provar que pagou. Aí ele vai juntar todos os recibos, né, e provar que já pagou. No caso, essa execução será extinta, porque ele comprovou que não há interesse da parte em executar. Por quê? Porque ele já pagou tudo. E se ele já pagou tudo, não tem razão de ele estar sendo demandado. Ou ele pode ser citado e ele vai lá, concorda com a dívida e já paga de modo imediato. Neste caso, a parte será citada para se manifestar se realmente houve este pagamento, se concorda com este pagamento integral do débito e se concorda com a extinção deste processo. Sempre o processo será extinto quando não houver mais interesse em estar processando aquele pedido. Então, se ele pagar completamente, né, de modo integral, não há por que mais o processo se permanecer na justiça. E daí, neste caso, o juiz dá uma sentença extinguindo. Então, primeira parte da defesa pode ser aceitar que deve e pagar. Segunda situação pode ser provar, então, por meio de recibos, de que já pagou tudo. Mesma coisa. O juiz também vai extinguir esse processo, porque não há interesse em estar se mantendo este processo na justiça. Não há o que a gente chama de interesse processual. Aí, neste caso, o juiz pode também estar fazendo a extinção do processo. Ou, como eu falei, ele pode estar ali fazendo a justificativa referente a uma impossibilidade absoluta de pagamento. E como eu disse, aqui geralmente tem os maiores problemas. Quais seriam as justificativas plausíveis? Ele pode, por exemplo, informar para o juiz que ele está desempregado. O desemprego, nossos tribunais superiores já se manifestaram a respeito que desemprego não é uma impossibilidade absoluta de pagar. Por que não é? Porque a pessoa ela pode ter perdido o emprego de modo registrado, mas ela pode passar a trabalhar como autônoma, ela pode estar fazendo bicos, ela pode estar recebendo seguro-desemprego, ela pode estar recebendo renda de outras fontes. E daí, neste caso, não basta alegar que está desempregado. Algum jeito ela tem que dar. A gente sempre diz na vara de família, o que eu não posso é exigir que uma criança vá trabalhar. É o adulto que precisa estar trabalhando, seja de um modo informal, seja fazendo bico, seja com qualquer outro tipo de renda. O que não dá é para alegar desemprego, porque isso os nossos tribunais não acolhem mais e essa tese já é uma tese batida. As pessoas ainda continuam batendo na tese? Claro que sim, só como eu disse, para ganhar tempo. Ou vai lá, faz a defesa, escapa da prisão naqueles primeiros dias, o processo vai ser realmente ali analisado pelo juiz. E daí sim, se o juiz perceber que não há razão para
estar com aquela ação em andamento, né, e aquela justificativa não é plausível, ele acaba extinguindo o processo. Uma forma de impossibilidade absoluta, por exemplo, é estar não podendo trabalhar por razão de estar internado, por razão de estar fazendo um tratamento para uma doença grave, estar impossibilitado. Só que também não pode ter outra fonte de renda, porque se ele tiver renda vindo do INSS, ele tem renda, independente dele estar incapacitado para o trabalho. Então, são justificativas que o juiz vai analisar uma a uma para ver aquela que é convincente e aquela que não é convincente. E nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalo na Rádio Paraná Oficial, hoje trazendo para vocês Jorge Mateus, Haverá Sinais. De família. Então, estamos de volta aqui pela nossa Rádio Paraná Oficial. Você, nosso querido ouvinte, que está acompanhando tudo por aqui e também pelo Instagram, @Gisele Venzo. Para você que está chegando, eu sou a doutora Gisele Venzo, advogada aí com mais de 2 décadas já de profissão, né? Como quem diz assim, a vara de família já virou arroz com feijão, aquela coisinha basicona, né? Mas eu venho aqui para provar para você que direito de família não é só separação e divórcio. E hoje a gente traz, então, este assunto tão importante que é a execução de alimentos. No primeiro bloco, falamos ali dos requisitos necessários. Agora aqui nós vamos falar das consequências, então, do inadimplemento para o rito da prisão. Então, o juiz, ele pode, como eu mencionei no bloco anterior, aceitar ou não a justificativa. Se o juiz aceitar a justificativa, simplesmente, né, o processo não vai ser decretada a prisão, né? Ele manifestou ali que, né, era uma dívida impossível de estar sendo paga, por exemplo, por impossibilidade absoluta de trabalho, não tinha como adquirir renda, não tem renda de outras fontes, então daí o juiz realmente aceita a justificativa, tá? E o juiz vai analisar, como eu mencionei. Na defesa, a pessoa vai falar que pagou. Então, beleza, qual é a prova desse pagamento? Vai intimar a parte e a parte vai mencionar se houve esse pagamento ou não. Se ficar comprovado realmente, o juiz vai extinguir o processo. Se, por outro lado, o juiz não acatar nenhuma das justificativas, e aqui eu falo para vocês, tá? São as mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. O desemprego, estou doente, mas daí é uma incapacidade parcial, não vai ser acolhida. Eu vou entrar com uma ação porque eu casei de novo, eu tenho outros filhos. Isto tudo ainda não é acolhido dentro do processo de execução. Como eu mencionei, 3 situações apenas. Provar que pagou, pagar o débito de modo imediato ou fazer uma justificativa que seja acolhida, plausível. Se essa justificativa realmente não for plausível, infelizmente, será decretada a prisão. E a prisão é pelo regime fechado. Regime fechado por um período de 1 a 3 meses. O réu, nesse caso, se mantém afastado dos réus que estão presos ali por uma prisão penal. Por quê? Porque aqui a natureza é diversa, como eu mencionei para vocês. A natureza aqui é de uma prisão civil. Então, muito importante o assunto de hoje. Venho trazer informações muito relevantes aí acerca da execução de alimentos pelo rito da prisão. A prisão, isso é importante eu mencionar para vocês também. Ai, doutora, se eu for preso, a dívida se extingue? Não. A prisão não tem o poder de extinguir a dívida. Ela vai se transformar depois numa dívida penhora, pelo rito da penhora, que eu já vou estar explicando para vocês na sequência. Então, não basta ir preso que a dívida, num passezinho de mágica se extingue? Não, isso não vai acontecer. Somente com o pagamento é que há extinção de uma dívida.
Então, como eu mencionei, tudo bem, você vai cumprir a pena ali de 1 a 3 meses que o juiz fixar. O juiz pode fixar 1 mês, pode fixar 2, ou no máximo 3, que é o que a lei prevê. Em regime fechado, você vai cumprir esta pena e o que vai acontecer depois? Somente se você pagar, vai ser expedido seu alvará de soltura de modo imediato. Então, assim, foi preso, pagou, fez um acordo, alguma coisa nesse sentido, o juiz vai expedir o mandado de prisão, de soltura, aliás, antes mesmo do cumprimento da pena. Evidentemente, como qualquer crime, é assim que se dá também, né? No cumprimento de pena de crime. Aqui, como eu disse, é uma prisão civil, mas a sistemática é a mesma. Detalhe, não pagou a dívida, cumpriu a pena toda, vamos fazer de conta que o juiz fixou em 1 mês. Cumpriu os 30 dias, também vai ser expedido o mandado de soltura e a pessoa vai sair. E aquele todo montante que estava sendo executado será, então, cobrado agora pelo rito da penhora. Outra coisa que também as pessoas dizem, pode ser preso mais de uma vez, porque há uma máxima que diz que ninguém pode ser preso pelo mesmo crime. Aqui não estamos falando de crime. Então, pode ser preso várias e várias e várias vezes. Quantos artistas vocês já viram que, sim, foram presos inúmeras vezes por estarem devendo pensão alimentícia? Então, não é o fato de ter sido preso uma vez que não possa ser preso de novo. E por que que isso acontece? Porque o fato gerador da prisão já é outro. São outros meses de dívida. E é por isso, então, que a pessoa pode, sim, ser presa várias vezes. Então, é uma consequência do inadimplemento muito grave. Por quê? Porque ela vai estar tolhendo a sua liberdade. Então, a prisão dentro da execução de alimentos, no caso, pelo rito aqui da prisão, ele é um modo, como eu mencionei, de coagir o devedor para que ele pague, para que ele esteja ali procedendo de modo imediato com esse pagamento. E por que que isso se dá? Pela urgência da pensão alimentícia. A genitora não pode esperar, a criança não pode esperar. Teoricamente, todo mundo deveria, então, já pagar de modo imediato. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E volto a dizer, ocorre a prisão, o réu fica preso em local diverso dos presos comuns, que a gente chama, que são os presos ali oriundos da prisão em razão de um crime, do cometimento de um crime. Aqui não há o cometimento de crime, teoricamente, né, em que pese um pai não pagar a pensão alimentícia para o seu filho, que está precisando muito, não deixa de ser moralmente aí um crime também, tá? Então, cumprido o período que o juiz fixar, vai ser expedido o mandado de soltura e ele vai sair. Mas, como eu disse, a dívida não vai se extinguir, tá? Vai continuar sendo devedor e vai ser daí apenas cumulado com o pedido de penhora, tá? Outra situação também, mesmo a pessoa indo presa, vai ser expedido o que a gente chama de certidão de dívida. A certidão de dívida, neste caso, são para situações da vida civil. Então, essa certidão vai ser levada ao cartório de negativadores de crédito, mais um modo de coagir este pai a estar pagando. Então, vai haver um protesto judicial, o juiz vai expedir essa certidão e vai estar sendo, vai enviar aos cartórios para que essa pessoa acabe ali não tendo direito a crédito. Porque, veja bem, se ele é devedor da pensão alimentícia, não haveria lógica que ele continuasse com o crédito ativo, com o crédito positivo, fazendo novas dívidas, novos financiamentos, adquirindo ali outros bens enquanto ele é devedor de pensão alimentícia. Infelizmente, é uma situação que a gente vê bastante também. Por quê? Ainda que o nome do devedor esteja protestado ou esteja dentro dos órgãos negativadores de crédito, a gente sabe que o devedor acaba se valendo de terceiros, as famosas frutas cítricas, né? Ali os laranjinhas, os limõezinhos, que acabam fornecendo um nome para que o devedor continue comprando e seguindo a sua vida. Isso é muito comum de acontecer. Algo que também daí pode estar sendo informado ao processo para que o juiz tome uma providência quanto a isso. Então, o rito da prisão, ele é
a única forma hoje, né, de ir preso por dívida civil. É constitucionalmente previsto, então não é uma prisão ilegal, em que pese, evidentemente, ela tenha que seguir requisitos. Como eu mencionei para vocês, é muito importante ter o título executivo e, por isso, volto a repetir, não pode ser aceito acordo de boca, aquele acordo que não foi levado a juízo para ser homologado. Esse tipo de documento não tem validade. Então, assim, precisa passar por uma homologação. É necessário. Muitas vezes uma pessoa só faz um contrato entre si, isso é um contrato particular, só que ele não foi levado à homologação, tem que ser homologado para se transformar ali num título, sim, extrajudicial e depois um título judicial para estar sendo executado. Então, são requisitos necessários. Outra coisa que pode acontecer também, e normalmente acontece, é essa questão de estar demandando por dívida já paga. Tem que tomar cuidado com isto, porque você pode estar litigando de má fé. Então, vamos fazer de conta que a genitora, né, ali para ferir o genitor, entra com a ação dizendo que ele é o devedor. E ele vem e prova por A mais B que não é. Só que veja uma situação, pode chegar a citação na casa dele e ele não responder ao processo. Ao processo ocorrer o que a gente chama em revelia. Ele fala assim, não, mas eu já paguei tudo. Eu nem vou me defender. É o contrário. Você precisa se defender, ainda que seja para falar para o juiz. Eu já paguei tudo. Porque, primeiro, que o juiz não tem bola de cristal para saber se realmente você pagou ou não. Então, não fique no achômetro de dizer assim, ela sabe que eu paguei. Não, se ela está te executando, vá e se defenda. Por quê? Porque eu já vi situações onde a pessoa ficou quieta, não respondeu ao processo e simplesmente chegou o mandado de prisão. E daí, quando chegou o mandado de prisão, ele quis apresentar a defesa, só que o prazo já tinha passado da defesa. Quis dizer para o juiz, olha, eu já paguei, não devo nada. E daí sim, ele vai, apresenta isso de modo extemporâneo, que a gente fala, o juiz acaba acolhendo e fazendo ali o mandado de soltura, e daí se comprova o quê? A litigância de má-fé da parte ali que acabou ingressando com este pedido de prisão, e esse pedido era indevido. Então, isso é muito sério, por quê? Porque a parte que acabou entrando com a ação, ela pode estar sendo chamada, e talvez ali o juiz fixando, uma multa por conta de litigância de má-fé. Então, assim, cobre apenas aquilo que lhe é devido. E nós vamos para o nosso próximo intervalo aqui na Rádio Paraná Oficial, trazendo para vocês Zé Neto e Cristiano com a participação da Ana Castela, com a música Foi Intenso. Então, eu ofereço para todos vocês que estão aqui nos acompanhando pela Rádio Paraná Oficial e para vocês aqui do Instagram também. Aqui pelo Instagram, um beijo grande, então, para Rose, nossa inscrita. A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi tenso. Nós vivemos tanta coisa em tão pouco tempo. Você tem cara, jeito de amor da minha vida. Quem via, falava esses dois vai vingar. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, nas revoadas, no coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Das madrugadas, das revoadas, no coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Você tem cara, jeito de amor da minha vida. Quem via, falava esses dois vai vingar. Pena que
entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Nas madrugadas, Nas revoadas, no meu coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. nas madrugadas, Nas revoadas, no coração e no colchão cê deu uma balançada. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Fazer a execução. E eu vou voltando. Estamos de volta na nossa Rádio Paraná Oficial. Um abraço a cada um de vocês, ouvintes aqui. Eu sou a doutora Gisele Venzo, advogada, trazendo hoje informações do direito de família acerca da execução de alimentos. Nos blocos anteriores, falamos da execução pelo rito da prisão. E agora vamos falar do rito da penhora, que não deixa de ser menos importante, porque ele também traz consequências aí em razão do inadimplemento. E o rito da penhora, ele está previsto, então, lá no artigo 528, parágrafo 8º, e artigo 523 do nosso Código de Processo Civil. Ele é utilizado, então, para a cobrança do quê? Das dívidas mais antigas. As mais recentes, como eu mencionei para vocês, de 1 a 3 para frente, eu cobro pelo rito da prisão. E aquelas anteriores, mais anteriores há quanto tempo? Há uma vida, muitas vezes. Eu já vi ali sendo cobrado penhora de 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, não tem problema. Enquanto o filho estiver com 18 anos, ele é representado ou assistido pela genitora. Depois dos 18, ele pode estar entrando com ação sozinho. Ele já tem capacidade postulatória a partir dos 18 e ele pode estar cobrando, então, por um período de mais 2 anos, toda a dívida. Então, só para vocês terem ideia, que realmente se perdura no tempo, tá? Então, muitas mães ali acabam não entrando com o pedido de prisão, porque fica com dó do genitor, alguma coisa assim, não quer ter problema com os filhos e acaba deixando, então, essa dívida se postergar no tempo. O que vai acontecer? Vai gerar ali um passivo, e esse passivo, sim, também é possível de ser cobrado pelo meio da execução. Então, são as dívidas mais antigas. Quando o credor, então, prefere focar na busca por bens e valores em vez da prisão. Isso é possível. Mesmo em dívidas recentes, pode ser que a pessoa não queira a prisão, ela pode escolher o rito, fica com dó, vai lá, só quer a execução de bens, de valores, né, que estejam no nome desta pessoa. Então, o prazo, né, então geralmente é utilizado para parcelas que excedam os últimos 3 meses, porque se forem os meses mais recentes, usa o rito da prisão, porque ele é mais coercitivo, né? E muitas vezes a pessoa não tem bens no seu nome, como eu falei, muitas vezes acaba ali se valendo de colocar bens e valores em nome de terceiros e acaba não tendo nada no seu nome. Daí, neste caso, né, acontece o que a gente chama de execução frustrada. Mas o processo pode ser suspenso quantas vezes forem necessárias, ali até que se localize bens em nome desta pessoa. Aqui o procedimento ele é diverso. Enquanto lá na prisão o prazo é de 3 dias para que o devedor pague, prove, né, que pagou ou justifique, aqui o prazo ele é maior. Aqui o prazo é de 15 dias, tá, para que o devedor proceda com o pagamento de todos esses atrasados, né, ou apresente uma justificativa que ele também pode provar que pagou tudo, ou juntar comprovantes de parte desta dívida, dizendo que há o quê? Um excesso de execução. Os cálculos serão refeitos, porque aqui o procedimento é igual. Entrada com uma petição inicial, mostrando ali por meio de uma planilha quantas parcelas estão em aberto, como você calculou estas parcelas, o que está incluso no valor da parcela, cerca de juros e correção monetária, e também demonstrando por pormenores, né? Mostrando ali qual que seria realmente o valor desta dívida, para que a pessoa ela possa estar analisando essa planilha por meio de um profissional e verificando se aquele valor condiz com a realidade ou não.
Ali você pode estar alegando que um índice foi usado de modo incorreto, você pode estar alegando que realmente houveram pagamentos parciais no decorrer deste tempo. Então, tem várias justificativas também, ainda que seja dentro do rito da penhora. E uma vez havendo ali o que a gente chama de reconhecimento de excesso de execução, o juiz vai pedir para que a parte se manifeste sobre aqueles recibos que vieram ao processo e que faça uma adequação daquela planilha, para que faça, então, um novo cálculo e apresente um novo valor, onde daí o réu vai ser chamado a estar se manifestando, se agora ele concorda ou se ainda ele tem alguma indagação a ser feita, tá? Então, caso ele não pague, aí sim vai incidir uma multa de 10% sobre o valor do débito. É uma das consequências se ele não pagar dentro do prazo de 15 dias. E também vai incidir honorários no valor de 10% da dívida. Então, quando ele receber a citação, a gente dá o que a gente chama de período de graça. O juiz não vai fixar multa e nem honorários se ele cumprir o pagamento naquele prazo de 15 dias. Se ele não cumprir o pagamento, já começa a incidir daí a multa e os honorários. E inicia-se a fase que a gente chama de expropriação de bens. Então, o credor vai perceber ali que não houve o pagamento dentro do prazo, ele vai fazer uma nova planilha, agora fazendo constar a multa e os honorários advocatícios determinados pelo juiz. E daí, sim, ele vai começar o que a gente chama de fase de indicação de bens à penhora e também de expropriação de bens. Então, assim, como é que é esta fase? Normalmente, ele vai seguir a regra de requisitar o que é mais simples, o que é mais fácil de ser pego pelo juiz, que é dinheiro em conta bancária. Ah, mas isso ocorre nos bancos virtuais também, esta busca? Sim. Pelo sistema Sisbajude, o juiz acaba, então, fazendo a busca em todos os sistemas bancários, sejam de bancos físicos ou sejam de bancos virtuais. Antigamente, as pessoas se valiam do fato de que nós não tínhamos um sistema apropriado que ainda verificasse os bancos digitais. Hoje, isso já não acontece mais. Nós temos, sim, o Sisbajude, que faz essa varredura, seja nos bancos físicos ou nos bancos virtuais. Então, não adianta. Tem dinheiro no seu nome, vai ser feito, sim, uma busca. O que pode acontecer? Vamos fazer de conta, estou cobrando uma dívida de 5 mil e chega lá na conta e encontra centavos. O juiz penhora? Penhora, mas esse valor será daí, evidentemente, desbloqueado, porque ele não faz sentido. Ele é um valor muito irrisório perto do valor da dívida. Então, pode acontecer ali de haver bloqueio pelas contas bancárias via o sistema Sisbajude, por ordem do juiz. Pode haver também buscas por veículos dentro dos órgãos oficiais. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o Detran. Então, o juiz vai estar fazendo uma busca junto aos sistemas do Detran também. É possível de ser verificada a existência de imóveis por meio de o juiz ter conseguido trazer ao processo as informações do imposto de renda da pessoa, oficiado Receita Federal. Se menciona ali a existência de imóveis, esses imóveis são passíveis de serem penhorados. A discussão que vem é a seguinte: tem um imóvel no valor de 200 mil e a dívida é de 5. É possível a penhora do imóvel? Claro que é. Não importa, o valor do imóvel vai ser levado depois a uma praça pública, ou para vocês, numa linguagem mais comum, a um leilão, e daí sim vai ser retirado o valor da dívida e devolvido para o devedor o valor que lhe pertence. Então, paga a dívida e devolve-se para ele o valor remanescente ali do leilão ou da praça. Também é possível fazer o desconto em folha. Então, o que o juiz pode fazer? Ah, mas o salário mínimo, o salário da pessoa, os rendimentos são impenhoráveis. Isto não é verdade. Já existe precedente, já existe possibilidade de estar penhorando, sim, uma cota parte do salário para que, de modo parcelado, ele arque, então, com este pagamento ali pelo rito da penhora. Então, tem várias formas que o juiz pode estar usando, então,
para estar fazendo a cobrança deste valor que está em débito. Então, nós temos ali a possibilidade do Sisbajuda, e como eu mencionei, para pegar dinheiro, a possibilidade de ofícios para os órgãos oficiais para pegar veículo, fazer uma varredura no nome desta pessoa, a questão de imóveis também, ou desconto direto em folha de pagamento. Então, a diferença aqui, pelo rito da penhora, é que eu posso sim estar alcançando o patrimônio do devedor sem limitação temporal, que é o que se dá pelo rito da prisão. Aqui eu posso cobrar valores de anos passados, como eu mencionei para vocês, de 1 ano, de 2, de 5, de 10, não tem período aqui, até a maioridade, como eu falei, assistido ou representado pela genitora. Normalmente é a genitora, né, que vai ficar responsável ali pelo recebimento desta pensão, e também responsável por estar assistindo ou representando o filho comum dentro da ação de execução. E depois da maioridade é possível cobrar? Sim, é possível cobrar também, e daí vai ser por um modo, digamos, já com capacidade postulatória. O próprio filho ingressará com ação contra o pai. Tá? Então, nós temos diferenças bem fundamentais, fazendo um resumão aqui para vocês. Enquanto no rito da prisão, o foco principal é a coerção, o tirar a liberdade do devedor, aqui no rito da penhora, o foco principal é a coerção patrimonial, é mexer realmente no patrimônio, só que detalhe, daquele que tem, né? Porque muitas vezes eu falei para vocês, eles acabam se valendo da figura de terceiros aí para tirar patrimônio do seu nome. Enquanto que na prisão a dívida abrange as 3 últimas e as mais recentes dívidas, na penhora a dívida pode ser antiga, né? E ter um prazo aí muito maior do que de 3 meses. O prazo para pagar no rito da prisão é de 3 dias e no prazo da penhora 15 dias, tá? Então, o regime de prisão, pelo rito da prisão, ele é um regime fechado, como eu já mencionei para vocês, geralmente, e também ele vai de um prazo de 1 a 3 meses de coerção de liberdade. E já na penhora não há prisão, evidentemente, né? Não há previsão para isto. Aqui é apenas a previsão de coerção patrimonial. Multa de 10% não se aplica no caso de prisão, e sim se aplica no caso de penhora, multa e honorários após 15 dias desta dívida. Outra situação, posso acumular dentro do mesmo processo os 2 ritos? Sim, a jurisprudência atual do STJ permite que o credor faça os 2 ritos no mesmo processo, desde que sejam feitos em petições ou tópicos separados. Eu agora aqui falo referente à prática, não aconselho. Faz um processo, distribui um processo de penhora e distribui um processo de prisão. Deixa as coisas limpas, mais fácil para você tratar, porque senão fica tudo muito de um modo desorganizado dentro do processo. Para o próprio advogado, isso se torna mais dificultoso, em que pese, como eu falei, o STJ permite. O que não pode haver ali é uma confusão processual, de você acabar não se entendendo, tá? Ficamos por aqui. Hoje com o nosso programa Isto é Assunto de Família, pela Rádio Paraná Oficial e também aqui pelo Instagram. Mas eu convido você, querido ouvinte, a continuar a estar conosco. Daqui a poucos instantes inicia o programa O Poder do Network, hoje trazendo uma entrevista com Thelma Alves. Ela vem falar de consórcios, mas também sobre como ela pode estar te ajudando a realizar sonhos. Estaremos na próxima semana de volta, das 10 às 10h45, com o programa Isto é Assunto de Família, sempre trazendo um assunto que possa estar contribuindo com o seu conhecimento. E na semana seguinte, na próxima quarta-feira, estaremos falando sobre guarda, todos os tipos de guarda e períodos de convivência. Então, se eu fosse você, não perdia. Me espere, desejo você aí um bom resto de semana e que hoje, sim, teu dia também seja muito próspero e abençoado. E eu fui. Beijos, beijos e beijos.